Olá pessoal, sou Mason. Vou contar um pouco de mim para vocês. Acredite se quiser, mas sou um lobisomem. Sou daqui, dali, de lá. Não vou relatar cidades por questão de segurança. Filho de fazendeiros, sempre tive de tudo, do bom e do melhor. Minha infância foi muito boa. Éramos 3 irmãos, Dário e Angelina. Eu era o do meio, Angelina a caçula. Estudamos nas melhores escolas. Eu e Dário vivíamos nas matas e lagos. É muito bom a vida ao ar livre. Às vezes nos perdia em meio à mata, por culpa minha. A noite na floresta é mágica, mas Dário nunca gostou. Precisava ver ele chorando e me xingando, pois eu saía correndo e deixava ele para trás. Ele me procurava por horas. Às vezes eu subia nas árvores para ele não me encontrar. Eu via ele de longe, mas ele nunca me via. Ele tinha medo de tudo, até dos pássaros que voavam com a nossa presença. Dário era 3 anos mais velho que eu. Assim que fomos ficando mais velhos, meu pai nos dava tarefa, do meu jeito, mas eu fazia. Dário só queria ir para a cidade e vivia falando de garotas. Angelina era a princesinha da casa. Todos cuidavam muito bem dela, não fazia nada. Já estava na idade de 12 anos. Às vezes levantava no meio da noite para correr e passear na mata, e voltava aos primeiros raios de sol. Nunca me cansava. Nessa época, Dário já não me acompanhava, pois já tinha uma turma de amigos. Eu me sentia muito sozinho e só em meio à natureza ficava feliz. Minha diversão preferida era assustar os caçadores. Isto não tinha preço. Desfazia suas armadilhas, soltava os animais que eles os capturavam. Não sabia por que eu fazia aquilo, mas fazia. Me sentia na obrigação de fazer. Meu pai já recebeu várias reclamações por isto, pois não era proibido caçar ali. Mas eu não gostava de ver os bichos presos. Até parei por um tempo, mas voltei a fazer no dia que vi um cervo preso pela pata. Liberei ele, mas estava com a pata quebrada. Meu sangue ferveu de raiva, pois sabia que ele não sobreviveria. E outra vez os caçadores foram à minha casa. Meu pai me colocou de castigo por mês, colocando grades em minha janela e obrigando Dário a me vigiar. Eu só podia sair com Dário. Troquei as matas pela cidade. Então saíamos todas as noites. Comecei a beber e a fumar, pois queria ser descolado como aquela turma. Não fazia mais nada, estava sempre de ressaca. Dormia o dia todo e à noite festa e mulherada. Dário do mesmo jeito. Um dia saindo com Dário, mas no meio do caminho mudei de ideia e me embrenhei na mata. Algo não estava certo comigo. Comecei a correr por toda aquela mata. Sentia uma vontade imensa de gritar, e fiz. No lugar de um grito, o som que saiu era mais ou menos assim. Meu corpo parecia que ia pegar fogo. A lua estava alta, cheia e linda. Eu subi em uma colina e dei mais um grito. Senti meu corpo crescendo. As minhas roupas ficaram muito apertadas, então tirei elas. O corpo continuava a pegar fogo. A sensação era boa, mas ao mesmo tempo me causava dor. Não era uma dor insuportável, mas algo que incomodava.
Olhava para a lua e esta me hipnotizava. Fui tomado por um estado de transe e os meus sentidos sumiram todos. Acordei pelado e coberto de sangue na beira de um lago. Tomei banho ali mesmo, sem saber de nada ou de onde vinha aquele sangue todo. Eu me lembrava de onde deixei minhas roupas, então fui pegar. E saí ali, no meio do mato, peladão, correndo. Mas a sensação era de pura liberdade. Sabia que quando chegasse em casa ia ficar mais um tempo de castigo. Ao atravessar um descampado, vi uma barraca toda destruída e vi um corpo parcialmente devorado. Merda! Era um caçador. Que droga! E agora o que vou fazer? Segui meu caminho, pensei. Já chega o sermão dos meus pais. Não quero mais problemas, não. Vesti minhas roupas e fui para casa. Pense na surra que levei. Meu pai estava louco, pois Dário o confrontou, falando que não era minha babá e iria embora dali. Aí sobrou para mim. Fui para meu quarto, que ainda era do Dário. Ele estava fazendo as malas. Nunca vi meu irmão tão bravo. Tentei pedir desculpas e explicar que eu amava fazer aquilo, que era mais forte que eu. Ele gritou comigo, falando: "Claro que é, mais forte que você. Bicho vive no mato, não em casa ou na sociedade. Faz um favor para mim, some da minha frente. Vai para o mato, seu animal." Não entendia o que ele estava falando, pois não foi a primeira vez que nosso pai nos punia por fazer algo errado. "Dário, calma. Eu só andei pelo mato, como de costume. Por que está assim? Não fiz nada para você." Ele não parava de me chamar de selvagem e outros nomes que não posso repetir aqui. Meu pai entrou no quarto e pediu para Dário ir logo. "Chega dessa conversa. Dário, se quer ir, vá de uma vez. Há tempos você não se considera ser meu filho." Os ânimos foram às alturas. Mamãe tentou intervir na discussão, mas nada acalmava o Dário. Ele estava mesmo quase explodindo de raiva. "Vocês são mesmo os imbecis, sempre deixando eu e Angelina de lado para cuidar desse selvagem aí. Então fique com ele." Perguntei à minha mãe por que ele estava me chamando assim. Ela não disse nada, mas Dário, em um acesso de raiva, pegou um taco de beisebol, me atingindo muito forte. Quando ele tentou pela segunda vez, minha mãe me protegeu, entrando na frente. Então ele a atingiu. Aquilo foi demais para mim. Pulei nele. Era muito maior que eu, mas eu batia nele como se fosse um boneco. Ele nem reagia. Comecei a esquentar o corpo novamente. O cheiro que Dário exalava era muito bom. Cheiro de medo. Me sentia muito forte, até que senti uma pancada em minha cabeça. Então apaguei, acordando horas depois, amarrado em uma cadeira. Dário ainda estava ali e todos os outros. Me deixaram ali, saíram do quarto. Angelina entrou, perguntando se eu estava bem. Respondi que sim, pedindo para ela me soltar. Ela se recusou. "Não sei o que vão fazer com você." "Como assim? Fazer comigo?" "Só estava defendendo minha mãe." Angelina levantou a sobrancelha para mim. Percebi que esta também estava brava. "Ela não é sua mãe. Ela é minha mãe e de Dário, mas sua nunca foi." "Como não? É minha mãe. Sou filho de quem?"
Você nunca percebeu a diferença entre nós? Não, né? Já ouvi algumas conversas deles que você foi achado na mata. Você é filho de uma índia que estava muito machucada. Quando o pai achou ela, estava prestes a dar à luz. O pai fez o parto. Ela não resistiu e ele te trouxe para cá, junto com os outros caçadores, e te adotaram como filho. E agora estão perdendo um filho por sua culpa. Você é mesmo um selvagem. Deveria ter morrido com a sua mãe. Nesta hora meu pai chegou, ouvindo tudo que Angelina falava. Olhando para ele, não tinha como negar. Ele ainda tentou, mas resolveu acabar com todo o mistério, confirmando tudo aquilo, acrescentando apenas que ele e os caçadores a tinham ferido. Pai, você feriu minha mãe por quê? Ela era um monstro, uma fera, que nos não deixava em paz. Acabava com minhas criações e as caças. Se não fizéssemos isto, estaríamos todos mortos de fome. Ainda tentei ajudá-la, mas não quis. Se sentia dona de tudo. Aqui era tudo seu território. Nas noites de lua cheia, ela saía por aí, devastando tudo, invadia as fazendas e dilacerava os animais. Na época, ela atacou várias pessoas. Vivíamos em um terror constante. Um dia resolvi ir atrás da criatura, que era apenas uma lenda por aqui, e a encontramos. Ela estava se camuflando em meio a umas moitas altas, perto do lago, mas já estava na forma de mulher. Ela era bem pequena, pedimos para ela sair. Então vi que estava grávida. Achamos que era apenas mais uma vítima da criatura, que todos conhecemos por lobisomem, pois estava coberta por sangue e nua. Ali, nos aproximando dela, ela se transformou novamente na criatura. Disparamos nossas armas sobre ela. Gastamos muita munição. Então ela veio ao chão. Mas antes de morrer, ela deu à luz a você. Os outros que estavam comigo falou para enterrar tudo junto. Mas te examinando, vi que não estava ferido. Então te trouxe comigo. Não sabia se você tornaria como ela. Suas voltas pelas matas achamos que era apenas um reflexo por ter sido gerado pela criatura. Os caçadores juraram silêncio e como eu só tinha um filho, sua mãe aceitou criar os dois. Mas ela não sabia que você era filho de um lobisomem, e sim que foi abandonado na mata para morrer. Até que você começou a levar Dário para seus passeios. Ele me relatou que lá, em algumas noites, seus olhos brilhavam. Você já estava com 9 anos, e eu amo demais para te dar um fim. Então falei para Dário que era coisa de sua cabeça, mas eu estava sempre de olho, pois não sabia o que você poderia fazer com Dário. Era só brincadeira de criança, mas meus amigos começou a reclamar, pois quando você estava na mata, eles não conseguiam pegar nada nas caçadas, pois até poderia atingir vocês ali. Mata não é lugar de criança. Aquilo não era um aviso, mas sim uma ameaça, pois ele sabia de onde você veio. Mas não quero te matar, Mason, mas aqui em casa não te quero mais. Vou te dar uma grana e você se vira. Mas é para ir para bem longe. E aí, vocês que estão ouvindo essa história, acreditaria? Não, né? Pois eu também não acreditei. Ele me soltou e me entregou
um pacote e tinha muito dinheiro. Isto eu estava com 15 anos. Saí dali, peguei um ônibus e fui para a cidade. Aluguei um kitnet em um bairro bem simples, mas muito simples mesmo. Mas serviu por um tempo. Mas a vontade de andar no mato não saía de mim. Então voltei para aquele lugar, mas não para casa. Então fiquei ali por perto. Em uma noite de lua cheia, senti um odor que não sabia o que era, mas me chamava a atenção. Resolvi procurar a fonte. O que vi era uma criatura enorme se alimentando de um cervo recém-abatido. O cheiro daquele sangue era como uma droga para mim. Sem pensar, me aproximei. A criatura rosnava. Na tentativa de me afastar, mas não conseguiu. Pulei sobre a caça e roubei. A criatura não lutou por sua presa, se afastando de mim, dando um uivo, para mim ficar bem longe. Não me pergunte como eu entendi aquele uivo, mas sabia exatamente o que significava. Eu mordia o cervo e arrancava lascas de carne. O sabor era o melhor que já tinha experimentado. Aquilo descia pela minha garganta, me deixando anestesiado. Era como se eu estivesse me alimentando depois de muito tempo sem comer nada. Assim que me saciei daquele cervo, saí em busca da criatura. Achei os rastros dela muito longe, mas seguia seu cheiro.